fazer algumas observações em função daquilo que ouvi a partir de alguns dos convidados. Primeiro, a taxa de natalidade no nosso país. Acredito que o senhor Narlon tenha conhecimento de que houve no Brasil uma árdua campanha de esterilização de mulheres. O controle da natalidade, a Benfam, porque é para quem conhece um certo histórico. Hoje, se o número de jovens está menor, porque houve crimes, os mais graves, perpetrados contra as mulheres brasileiras. E é preciso saber disto. E é preciso também conhecer a história da Previdência. Que a Previdência Social vem sendo reformada há muitos anos, sempre suprimindo direitos dos trabalhadores. E isto veio com o golpe de 64, o desmonte da Previdência, o desmonte dos institutos, o teto da Previdência eram 20 salários mínimos. E os proventos da aposentadoria e a pensão por morte corrigiam de acordo com o número de mínimos da época da concessão. Acabaram com a estabilidade dos trabalhadores. Será que isso é do desconhecimento ou já faz parte, não faz mais parte da história? A questão dos acidentes de trabalho. O Brasil é campeão mundial de acidentes de trabalho. Mortes, amputações, doenças profissionais. Hoje eu não trouxe, e vou fazer chegar às mãos também do relator, os números apresentados pelo Ministério Público Federal do Trabalho em relação ao sofrimento imposto à classe trabalhadora em função das péssimas condições de trabalho. O trabalhador ficando como descartável, pô. Não há cuidado com a saúde e a segurança do trabalhador, pô. Isso tudo pesa na Previdência. Eu vou tratar aqui muito rapidamente da questão de ativos, o número de ativos com o número de inativos no serviço público. As terceirizações no serviço público. Será que o doutor Narlon tem um levantamento do impacto disto na relação entre contribuintes e aposentados no serviço público? Era preciso ter, porque eles estão terceirizando muitas atividades que antes eram atividades públicas. Pô. Obviamente que o número de contribuintes também diminui. Eu sou lá do Rio de Janeiro. A redução é muito grande. Pô. Então, na medida em que vai chegando o momento de pagar as aposentadorias, o número de servidores vai diminuindo, de servidores estatutários, todos terceirizados. E é preciso também levar isso em consideração. Mas eu feito essas observações, e em relação ao servidor público, dizer que o ministro da Previdência foi assintoso e desrespeitoso em relação aos servidores. Ele não conhece os servidores, ele não conhece o serviço público, ele é um homem do capital financeiro. Esta reforma apresentada, lamentavelmente, pelo governo Bolsonaro, é uma reforma que atende ao capital financeiro, que atende aos banqueiros. E ele, Paulo Guedes, que hoje, supostamente, para mim, é o presidente da República, só falta agora, se essa reforma da Previdência não passar, ele se autoproclamar presidente da República. E ter o apoio de todos os banqueiros, dos grandes empresários e dos grandes meios de comunicação, já que está na moda se autoproclamar presidente da República. Isso é muito suspeito, mas eu quero me dirigir ao relator, deputado Samuel Moreira, no tempo que me resta. Nós ouvimos aqui muitas manifestações, e vou trazer à lembrança a manifestação do deputado Ariel, que fez uma síntese muito precisa do impacto dessa reforma em relação àqueles que são os menos favorecidos. E Vossa Excelência contestou e ele redarguiu, apresentando algo que, para mim, pode servir para o convencimento. Vossa Excelência, aqui, numa outra reunião, quando houve uma questão ligada a partido, Vossa Excelência disse que, como relator, Vossa Excelência alimentava
a total independência, que Vossa Excelência era independente. E não é possível que tenhamos divergências em relação aos números. Em relação aos números, não pode existir divergência. Alguém está mentindo. Se os números que o governo apresenta, e isso já está sendo constatado, não são números verdadeiros, e não são verdadeiros, é preciso que o relator leve isto na devida consideração. E eu espero, e vou deixar uma sugestão, nós não podemos ficar aqui enfrentando divergências em relação aos números. E precisamos estabelecer o que eu chamo um cotejo. Não é possível. O relator precisa receber, e vamos tentar organizar, entre aqueles que defendem de boa fé qualquer posição, mesmo aqueles que defendem a reforma, com aqueles que são contrários à reforma. Em relação aos números, não pode existir divergência. Não é estimativa, não é projeção. Nós temos números concretos que precisam ser considerados. Porque o presidente Jair Bolsonaro tem uma trajetória conhecida. E ele está subordinado ao ministro Paulo Guedes, porque ele próprio disse que não concordava com esta reforma. Mas o país precisa ser salvo. Quem é o presidente da República, afinal de contas? É o senhor Paulo Guedes, subordinado aos banqueiros, ou é aquele que foi eleito pelo voto popular? Muito obrigado.